O céu estava imóvel. Nenhuma nuvem, nenhum sinal de vento, apenas o silêncio abrasador que repousa sobre as pedras quando o calor ultrapassa os limites do que a pele suporta. A terra estalava sob os pés, e cada passo exigia esforço, não apenas físico, mas também espiritual. Um homem caminhava só, guiado por algo maior do que si mesmo, conduzido para um território onde não há testemunhas, onde tudo o que é externo se cala e tudo o que é interno começa a gritar. Esse lugar era o deserto. A curiosidade está justamente no que parecia ser um paradoxo. Aquele que caminhava por entre as pedras escaldantes não havia se perdido, não fugia, tampouco buscava isolamento voluntário. Ele estava ali por obediência. E isso muda tudo. O que o levou ao deserto foi o Espírito. O mesmo Espírito que antes o havia preenchido no batismo, agora o empurrava para um confronto inevitável. Mas por quê? Qual era o propósito de conduzir alguém ao limite do corpo e da alma em um cenário onde não há comida, não há sombra, não há eco de vozes humanas? Talvez a pergunta mais provocadora não seja por que ele foi, mas quem o esperava lá? A resposta, embora direta, nunca foi simples. O adversário o aguardava, não com armas ou espadas, mas com algo muito mais perigoso: palavras. E não qualquer palavra. Eram palavras cuidadosamente moldadas, vestidas com aparência de verdade, escondendo a mais antiga e eficaz das estratégias espirituais: a dúvida. O episódio da tentação de Jesus no deserto é conhecido por muitos, mas compreendido por poucos. Porque, embora o relato esteja registrado com clareza, seu significado mais profundo se perde com frequência entre interpretações apressadas ou simbologias simplificadas. É comum ouvir que o diabo tentou Jesus. Mas quem era esse ser? Era o mesmo que enfrentou Jó, o mesmo que caiu do céu em Isaías, o mesmo que seduziu Eva no Éden. Ou estamos falando de personagens diferentes, com funções distintas e nomes intercambiáveis? A tradição cristã, ao longo dos séculos, associou Satanás, o diabo e Lúcifer como representações de uma única entidade, o adversário de Deus e da humanidade. No entanto, essa associação não é tão direta quanto muitos imaginam. Há camadas de significado, contextos históricos e linguísticos que moldam a imagem desse ser, e entender sua identidade é essencial para compreender por que o confronto no deserto foi tão decisivo. Desde os primeiros relatos bíblicos, há indícios da atuação de uma força contrária, nem sempre com o mesmo nome, mas sempre com o mesmo propósito: desviar o ser humano do propósito divino. No livro de Gênesis, não há uma menção direta a Satanás, apenas uma serpente astuta. No livro de Jó, ele aparece entre os filhos de Deus, questionando a fidelidade humana. Em Zacarias, é visto como acusador. No Novo Testamento, assume a forma de tentador. Em cada uma dessas aparições, uma função diferente, mas uma intenção semelhante: corromper, distorcer, destruir. Foi esse ser que encontrou Jesus no deserto. Mas esse encontro não foi aleatório. Ele aconteceu no início do ministério terreno do Nazareno, quando ainda não havia realizado milagres, não tinha discípulos, nem fama. O momento era de total anonimato e vulnerabilidade. Ele não estava cercado por multidões, mas envolto pelo silêncio e pela fome. E é nesse ponto que o evento se torna ainda mais significativo. Porque a tentativa não era apenas derrubar um homem justo. Era sabotar um plano que havia sido anunciado desde os primórdios: o plano da salvação. Há algo de desconcertante no modo como o tentador age. Ele não aparece como um monstro grotesco, mas como alguém que conhece profundamente as Escrituras, que sabe dialogar com a verdade, mesmo que apenas para dobrá-la ao seu favor. Isso já diz muito sobre a natureza do inimigo. Ele não precisa destruir a palavra, basta torcê-la. E nesse jogo de distorções, muitos já caíram. Jesus, no entanto, não estava ali para resistir com base na força.
Sua resistência era baseada na identidade. E isso talvez seja a chave mais profunda para entender o que realmente estava sendo atacado naquele encontro. O tentador não buscava apenas ver o Messias comendo pão ou saltando de um templo. Ele queria questionar quem ele era, provocar uma reação fora da vontade do Pai, minar a confiança no propósito para o qual ele havia sido enviado. Se você valoriza reflexões profundas como essa, inscreva-se no canal. Aqui, cada tema é tratado com seriedade, base sólida e compromisso com a verdade. Ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos e faça parte de um espaço onde o estudo das Escrituras é levado com clareza e profundidade. A história que começa no deserto não é uma história de milagres visíveis. Não há multidões curadas, mortos ressuscitados, nem pão multiplicado. Há apenas um embate silencioso, onde o que está em jogo não é o espetáculo, mas a essência. E é por isso que ela continua sendo tão urgente. Porque o deserto, para além do seu calor e solidão, ainda é o lugar onde se decidem as maiores batalhas, aquelas que não têm plateia, mas definem destinos. A figura que se apresenta no deserto para confrontar Jesus é chamada no relato de Mateus de diabo. Esse nome, por si só, já carrega uma carga significativa, mas ao longo da história bíblica surgem outros nomes que parecem apontar para o mesmo ser. Satanás, Lúcifer, o adversário, o acusador. Essa multiplicidade de nomes, títulos e atributos gerou, ao longo dos séculos, confusão, especulação e diferentes interpretações. A busca pela verdadeira identidade do tentador se tornou uma questão central para compreender o que, de fato, estava em jogo naquele encontro solitário entre Cristo e seu opositor. O termo diabo tem origem no grego diabolos, que significa caluniador ou acusador. Já Satanás vem do hebraico Satã, que carrega o sentido de adversário, opositor, alguém que se posiciona contra. Ambos os termos, embora usados em diferentes idiomas e contextos, apontam para uma mesma função: a de colocar-se contra os planos de Deus e agir como acusador do ser humano. No entanto, a palavra Lúcifer não aparece originalmente como um nome próprio, mas como uma tradução latina do termo hebraico Elel, usado no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 14, versículo 12, traz uma das passagens mais debatidas nesse contexto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. A versão da Vulgata, tradução da Bíblia para o latim feita por Jerônimo no século IV, traduziu estrela da manhã como Lucifer, que em latim significa literalmente portador da luz. Ao longo do tempo, essa palavra passou a ser associada à imagem do anjo caído, aquele que foi expulso do céu por querer ser igual ao Altíssimo. No entanto, é importante observar que o contexto imediato desse versículo trata da queda do rei da Babilônia, um governante terreno, arrogante e opressor. O profeta usa linguagem poética e simbólica para descrever sua ruína. Ainda assim, a grandiosidade das expressões empregadas e o contraste entre elevação e queda acabaram sendo interpretados por muitos teólogos da era patrística como aplicáveis a um ser angelical de natureza rebelde. Essa leitura simbólica foi reforçada por outros textos, como o de Ezequiel, capítulo 28, onde se descreve um querubim ungido, perfeito em beleza e sabedoria, que foi expulso por causa da iniquidade encontrada em seu coração. Essas descrições, embora inicialmente atribuídas a reis terrenos como o de Tiro e o de Babilônia, começaram a ser vistas como espelhos de uma realidade espiritual maior. Assim, Lúcifer passou a ser compreendido como o nome anterior à queda daquele que depois seria chamado de Satanás, um ser originalmente criado com glória, mas que se corrompeu pelo orgulho e pelo desejo de usurpar o lugar de Deus. Essa leitura foi amplamente adotada por autores cristãos nos primeiros séculos da Era Comum, como Agostinho e Gregório Magno, e reforçada por tradições medievais que retrataram o diabo como um anjo decaído.
Já no Novo Testamento, os evangelhos e as cartas apostólicas tratam o tentador principalmente como diabo, ou Satanás. No capítulo 4 de Mateus, o texto afirma que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não há nesse trecho menção direta a Lúcifer. A identificação entre os nomes ocorre, portanto, por meio de conexões teológicas posteriores, sustentadas por uma interpretação que considera todas essas figuras como aspectos de uma mesma entidade. O inimigo espiritual que se opõe à vontade divina desde os primórdios. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 10, declara: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago." Uma frase que remete à queda descrita nos profetas. Essa afirmação amplia o entendimento da ação do inimigo como algo anterior ao tempo de sua tentação no deserto. Já no livro de Jó, considerado um dos mais antigos da Bíblia, Satanás aparece entre os filhos de Deus, dialogando com o Senhor e questionando a fidelidade de Jó. Nesse cenário, ele atua como fiscalizador, não como opositor absoluto. Sua função ainda não carrega a figura demoníaca plenamente desenvolvida que se consolidaria nos tempos posteriores. O conceito do diabo como governante de um reino espiritual maligno vai se formando aos poucos ao longo da revelação bíblica. No Antigo Testamento, sua presença é fragmentada e às vezes ambígua. Mas à medida que se aproxima o período intertestamentário, os séculos anteriores ao nascimento de Jesus, os escritos judaicos passam a falar com mais clareza sobre demônios, espíritos imundos e um adversário espiritual mais definido. Os textos apócrifos e pseudepígrafos desse período, como o livro de Enoque, também contribuem para essa construção, apresentando anjos caídos e rebeliões celestiais que serviram como pano de fundo cultural para os evangelhos. No mundo em que Jesus nasceu, a crença na existência de Satanás como líder das forças do mal já estava enraizada. Não era mais apenas um título, mas uma figura concreta, associada ao engano, à destruição e à tentativa constante de afastar o povo de Deus de seu propósito original. Foi essa figura que o Nazareno enfrentou no deserto, e o fez não com força física, mas com discernimento e fidelidade à palavra divina. Dizer que o tentador era o diabo ou Satanás não é contraditório com dizer que ele era Lúcifer, mas exige cuidado para não confundir títulos com nomes, nem funções com essências. Cada um desses termos carrega uma parte da identidade e da missão do adversário espiritual, e sua compreensão ajuda a perceber que o confronto no deserto não foi contra uma força simbólica, mas contra uma inteligência real, ativa, estrategicamente perigosa. Esse ser, que conhecia as Escrituras e sabia o que dizer no momento certo, não agiu por impulso. Ele observou, esperou e atacou quando a fragilidade física de Jesus parecia abrir brechas. Mas a força do Messias não estava no vigor do corpo, e sim na certeza de quem ele era. E diante disso, nenhuma mentira disfarçada de verdade teve poder. Quando o tentador finalmente se aproxima, ele não traz consigo ameaças visíveis ou manifestações arrepiantes. Seu poder está na sutileza. Ele espera, observa e, quando percebe que a fome e o desgaste físico de Jesus se tornam mais intensos, inicia seu ataque. O cenário, árido e silencioso, serve como palco para uma batalha não apenas espiritual, mas também intelectual e emocional. O objetivo do adversário não é apenas distrair ou testar. Ele pretende desestruturar o plano do Pai a partir da base, questionando a identidade e a missão do Filho. A primeira abordagem do inimigo é direta, mas camuflada sob uma lógica aparentemente inofensiva. Ele diz: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães." A provocação é sutil, mas poderosa. O foco não está apenas na fome, que já consumia o corpo de Cristo, mas na ideia de que, se ele é de fato quem diz ser, então deveria provar isso, transformando a realidade à sua volta. Essa é a primeira estratégia.
pressionar alguém a agir por conta própria, fora do tempo e da vontade de Deus, mesmo que o ato em si pareça legítimo. Por trás dessa proposta, há uma armadilha teológica. O tentador não está apenas pedindo um milagre, ele está sugerindo que Jesus use seu poder para satisfazer uma necessidade pessoal, e não para cumprir um propósito maior. É uma tentação de independência, de romper com a confiança absoluta na provisão divina. Em resposta, Jesus não se defende com emoção ou argumento lógico, mas recorre à Escritura. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele cita um trecho do livro de Deuteronômio, lembrando que o verdadeiro sustento vai além do alimento físico. A resposta revela que a dependência do Pai é mais importante do que resolver a necessidade momentânea. A segunda tentativa do adversário é mais elaborada. Agora, Jesus é levado até o ponto mais alto do templo em Jerusalém. O lugar escolhido carrega peso simbólico, o centro da adoração, o lugar da presença divina frequentado por religiosos, sacerdotes e peregrinos. De lá, o tentador sugere: lança-te daqui para baixo, pois está escrito que os anjos te guardarão. Aqui, ele não apenas provoca, mas tenta manipular as Escrituras. Cita o Salmo 91, um dos textos mais conhecidos da Bíblia hebraica, mas omite intencionalmente a parte que condiciona a proteção divina à obediência nos caminhos do Senhor. Essa tática é refinada. O inimigo não apresenta mentira aberta, mas uma verdade distorcida. Ele sugere que Jesus provoque um milagre, coloque Deus à prova e, ao fazer isso diante do templo, exiba publicamente sua identidade. Trata-se de uma tentação de autopromoção espiritual, de exigir que Deus intervenha de forma extraordinária para provar quem é o Filho. Jesus, mais uma vez, não cede. Cita outro versículo de Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. A resposta revela uma lição profunda. A fé verdadeira não busca controlar Deus nem exigir sinais para se fortalecer. A terceira abordagem é a mais ousada. O cenário muda novamente. Jesus agora é levado a um monte muito alto, de onde pode ver os reinos do mundo e toda a sua glória. O tentador, então, apresenta sua proposta mais direta. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não há aqui disfarces. Não há citações bíblicas. Apenas uma oferta objetiva. Poder, autoridade, domínio imediato, sem sofrimento, sem cruz. Essa é a tentação da conquista sem sacrifício, da recompensa sem obediência, da glória sem fidelidade. Nesse ponto, o adversário revela sua intenção mais profunda. Ele oferece exatamente aquilo que Jesus veio conquistar, um reino, mas propõe um atalho, uma alternativa ao caminho estabelecido pelo Pai. A sedução aqui está no resultado. Afinal, qual seria o problema de reinar sobre a terra se o fim fosse a justiça e a paz? Mas a origem desse domínio faria toda a diferença. A glória não poderia vir por meio da submissão a uma entidade rebelde, nem poderia ser adquirida às custas da verdade. Aceitar a proposta seria trair a missão. Seria inverter os valores do reino. Jesus, então, responde com firmeza: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. É a primeira vez que ele ordena ao adversário que se retire. A autoridade que havia se mantido serena até aquele momento agora se impõe com clareza. A resistência de Jesus não é passiva. Ela é ativa, baseada na verdade, sustentada pela Escritura e ancorada em um compromisso inabalável com o propósito divino. Cada tentação revela uma faceta da estratégia do inimigo. Na primeira, ele ataca a necessidade básica. Na segunda, desafia a confiança no Pai. Na terceira, tenta seduzir pelo poder. Mas em todas, a resposta de Jesus segue o mesmo princípio: fidelidade absoluta. Não há espaço para dúvida, nem brecha para vaidade. Ele não age para impressionar, não responde para provar nada, não negocia o que é inegociável.
Esse embate mostra que o tentador conhece bem os desejos humanos. Ele sabe que o estômago fala alto, que o orgulho busca reconhecimento, que a ambição almeja influência. E é por isso que suas ofertas são construídas sobre necessidades reais. Mas a lição deixada por Cristo é clara. Nem toda necessidade deve ser satisfeita de imediato. Nem toda possibilidade deve ser aproveitada. Nem todo poder vale o preço da fidelidade. A resistência de Jesus, frente às investidas do tentador, não se limita à superação pessoal de uma provação. Cada escolha feita, cada resposta dada e cada recusa pronunciada carregam significados que ultrapassam o momento histórico vivido naquele deserto. Existe uma densidade simbólica que liga o que aconteceu ali a eventos fundamentais das Escrituras. E essas conexões revelam não apenas a profundidade do enfrentamento, mas também o lugar que ele ocupa dentro do plano divino. Quando Jesus rejeita transformar pedras em alimento, ele não apenas controla um impulso fisiológico. Ele refaz um caminho que, anteriormente, havia sido trilhado por um povo inteiro. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão egípcia, atravessou o deserto durante 40 anos e frequentemente murmurou por comida. Mesmo tendo visto milagres, questionava a presença de Deus. Em contraste, Jesus passa 40 dias na mesma geografia sem comida e, ao final, em vez de reclamar ou ceder à pressão da necessidade, afirma que viver depende da palavra de Deus. Ele vive o que Israel falhou em praticar. Essa repetição de padrões, 40 dias, deserto, provações, não é coincidência. A narrativa é construída sobre paralelos. Jesus, de certa forma, está representando novamente o povo, mas desta vez sem erro, sem desvio. É como se refizesse o caminho de forma correta, corrigindo os tropeços anteriores com obediência perfeita. Por isso, muitos estudiosos cristãos o chamam de o novo Israel, ou até mesmo o segundo Adão, indicando que onde o primeiro homem cedeu à serpente, o novo homem permanece firme diante do inimigo. O local da segunda tentação também não é escolhido ao acaso. O Templo de Jerusalém era o símbolo máximo da aliança entre Deus e seu povo. Era ali que se ofereciam sacrifícios, onde a presença divina se manifestava, onde as festas eram celebradas e onde a justiça deveria ser ensinada. Colocar Jesus no alto desse edifício e sugerir que ele se jogue não é apenas um teste físico, é uma provocação contra o lugar que simboliza a comunhão entre céu e terra. A ideia por trás do salto seria forçar uma manifestação pública de poder. Mas Jesus recusa essa encenação. Ao fazer isso, ele desmonta a lógica da fé que exige provas visíveis para crer. A lição deixada é profunda. O verdadeiro relacionamento com Deus não se baseia em manipulação, nem em milagres exigidos como se fossem demonstrações de força. O compromisso com o Pai inclui confiar mesmo quando não se vê, obedecer sem precisar entender tudo, e reconhecer que a fidelidade não precisa ser validada pelo aplauso humano. A fé, nesse contexto, é justamente a capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo parece silencioso. Na última tentativa, a proposta é clara: poder em troca de adoração. A glória dos reinos do mundo é oferecida como uma espécie de atalho. E aqui, o contraste simbólico atinge seu ponto mais sensível. Jesus está sendo convidado a pular a cruz. A missão do Messias, anunciada desde os profetas, previa sofrimento, rejeição e entrega. O tentador oferece uma rota alternativa: governo imediato, domínio visível, reconhecimento universal. Mas sem obediência, sem sacrifício, sem cruz. A recusa de Jesus não é apenas uma demonstração de força moral. É uma reafirmação de que os caminhos de Deus não podem ser substituídos por atalhos, mesmo quando parecem eficazes. Ele mostra que a obediência é, em si, um valor maior do que o resultado que ela pode gerar. Ao rejeitar a proposta, ele reafirma que o reino que veio inaugurar não será construído pelos moldes do mundo, mas pela entrega, pelo serviço,
pela fidelidade até as últimas consequências. Esse confronto no deserto, portanto, não é apenas um evento isolado antes do ministério público de Jesus. Ele funciona como um fundamento. Antes de curar enfermos, expulsar demônios ou ensinar multidões, ele confronta as bases do poder, do desejo e da identidade. A forma como reage à tentação define como irá agir em todo o resto. Por isso, esse episódio é tão decisivo. Tudo o que é vivenciado ali se torna uma espécie de declaração. O filho não veio para fazer o que deseja, mas o que o pai determina. Ele não vai seguir o modelo dos líderes da terra, mas aquele que se esvazia para servir. E não vai buscar reconhecimento por meio de exibições públicas, mas pela coerência entre palavras e ações. Esse é o tipo de reino que ele começa a manifestar já no deserto, mesmo antes que qualquer seguidor o reconheça. O deserto havia silenciado. O tentador se afastara, derrotado pela firmeza de um homem que se manteve fiel à sua missão, mesmo diante da fome, do orgulho e da ambição. Mas a ausência do inimigo naquele momento não significava sua desistência. A Escritura é clara ao afirmar que ele se retirou apenas por um tempo. O confronto espiritual não terminaria ali. Apenas havia mudado de forma. A partir do momento em que Jesus deixa o deserto, sua presença começa a incomodar. Seu ensino, diferente dos escribas, penetrava o íntimo. Suas ações, carregadas de compaixão e autoridade, despertavam tanto admiração quanto resistência. Mas a oposição que enfrentaria ao longo de seu ministério não viria apenas de pessoas declaradamente contrárias. Em muitos casos, viria de vozes próximas, de intenções aparentemente boas, mas desviadas da verdade. E é exatamente nesse ponto que a tentação assume um novo contorno, mais sutil, mais cotidiano, mais disfarçado. Um dos momentos mais reveladores ocorre quando Jesus começa a anunciar que sofreria, seria rejeitado e morto. A ideia da cruz, anunciada de forma tão direta, causa desconforto. Pedro, aquele que havia declarado que ele era o Cristo, o repreende, dizendo que isso não deveria acontecer. A resposta de Jesus é cortante. Ele não confronta Pedro como indivíduo, mas a influência que se manifestava por trás de suas palavras. "Afasta-te de mim, Satanás", diz ele. A mesma expressão usada no deserto é agora aplicada a um discípulo. Esse episódio escancara algo profundo. O tentador não precisa aparecer visivelmente para agir. Muitas vezes, sua estratégia se infiltra nas relações, nas expectativas, nas interpretações erradas de quem caminha junto. Pedro queria proteger Jesus. Sua fala não parecia um ataque. No entanto, por trás de sua preocupação, havia uma proposta: evitar o sofrimento, rejeitar a cruz, escolher um caminho mais fácil. Era, essencialmente, a mesma tentação do monte: poder sem dor, glória sem sacrifício. E mais uma vez, Jesus rejeita. Ao longo do ministério, esse tipo de tensão se repete. Fariseus o desafiam a mostrar sinais do céu. Multidões o pressionam a agir como um líder político. Discípulos discutem sobre quem seria o maior. Até familiares questionam sua sanidade. Em cada um desses momentos, uma mesma tentativa se insinua: moldar o filho ao padrão do mundo, reduzir sua missão à expectativa dos homens, tirar o foco da cruz. Esse conflito chega ao auge na noite em que Jesus é traído. Não há mais metáforas nem sugestões veladas. O texto afirma, sem rodeios, que Satanás entrou em Judas. A manipulação atinge o nível mais profundo. Já não se trata apenas de influenciar palavras ou atitudes, mas de tomar controle de um coração disposto a trair. O ato de entrega nas mãos dos inimigos não ocorre por engano. É o desenrolar de uma ação espiritual coordenada, com o objetivo de interromper o plano da redenção. A cruz, que havia sido evitada por tantos, agora se aproxima. O julgamento é marcado por mentiras. A acusação se baseia em distorções. A condenação é política,
mas carrega peso espiritual. O que os homens viam como um fracasso público era, na verdade, o ponto culminante de uma guerra invisível. Porque o que estava em jogo não era apenas o destino de um profeta, mas a salvação de toda a humanidade. É importante notar que, mesmo diante da pressão, Jesus não muda sua postura. Ele não se defende com violência, não responde com agressividade, não tenta escapar. Seu silêncio diante das autoridades revela mais do que palavras poderiam expressar. É o silêncio de quem sabe que vencer não é destruir o inimigo com força, mas cumprir até o fim o propósito do Pai. O inimigo, presente desde o deserto, acreditava que aquela seria sua vitória. A morte do Filho de Deus parecia o fim da esperança. O céu escurecido, o grito de dor, o corpo suspenso entre a terra e o céu, tudo apontava para a derrota. Mas foi justamente nesse cenário, onde tudo parecia perdido, que a verdadeira conquista se realizou. A estratégia do adversário foi desmontada com obediência. A manipulação foi anulada com verdade. A tentativa de impedir a cruz resultou na consagração do sacrifício. E tudo começou naquele deserto, onde a primeira tentativa falhou. Porque a fidelidade demonstrada ali criou o alicerce necessário para suportar o peso da redenção que estava por vir. O que começou no deserto não terminou na cruz. Ali foi apenas o início de um caminho que redefiniu o significado de força, poder e vitória. Jesus não venceu o tentador com imposições, mas com obediência. Não superou a oposição por evitar a dor, mas por enfrentá-la sem se desviar do propósito. Cada resposta no deserto, cada passo rumo à cruz, cada palavra calada diante da injustiça, revelam a essência de um reino que não se constrói com conquistas humanas, mas com entrega e fidelidade. A tentação não foi um episódio isolado. Ela expôs uma realidade que atravessa a experiência de todos. Há momentos em que o que é mais fácil parece mais certo. Há caminhos que oferecem atalhos sedutores, vozes que soam piedosas, mas escondem desvios. E há convites sutis para abrir mão do que é eterno em troca do que é imediato. Jesus passou pelo deserto sem usar seu poder para si mesmo. Recusou manipular a fé e rejeitou o domínio que não viesse do Pai. Ele mostrou que resistir não é recuar, mas permanecer. Que fé não é impressionar, mas confiar. Que vencer não é dominar, mas obedecer até o fim. Essa história não é apenas sobre o que ele enfrentou, mas sobre o que ainda enfrentamos. Todos os dias, escolhas silenciosas constroem ou desfiguram a jornada. A tentação continua, não da mesma forma, mas com a mesma intenção. Quebrar a comunhão, apagar a identidade, afastar do propósito. Mas a vitória de Jesus não foi apenas dele. Ela foi por nós. Ele venceu onde todos caíram. E porque permaneceu fiel, abriu um caminho de retorno, reconciliação e vida. Essa verdade permanece de pé, atravessando os séculos, esperando corações dispostos a seguir o mesmo caminho, ainda que ele comece no deserto. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio. Se esse tipo de conteúdo te faz refletir e te ajuda a enxergar as Escrituras com mais clareza, considere se inscrever aqui no canal. Isso nos permite continuar produzindo com profundidade e compromisso. Deixe seu like, compartilhe com alguém que se interessa por temas assim e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Em breve, vamos explorar outros aspectos essenciais da fé, então fica por aqui. Tem muita coisa importante vindo pela frente.